Still as a breeze, a river flowing deep. Don't wanna leave the air you breathe. Olá, meu povo lindo, que maravilha ter vocês por aqui. Vocês estão bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo a este vídeo. Você chegou no canal André e André na Real, um casal cristão mostrando a sua rotina em tempo real. E o vídeo de hoje é um vlog no qual vocês irão acompanhar um pouquinho da nossa rotina de quinta-feira. Acordamos bem cedo, hoje foi dia de sairmos para fazer o nosso trabalho evangelístico e agora eu tô mostrando um pouquinho aqui da paisagem do lado de fora do sítio, mas daqui a pouco eu vou entrar e vou começar a fazer a minha rotina diária e eu convido você a ir comigo. E enquanto vocês assistem aí a minha labuta, vou ler para vocês mais um trecho do livro Estudo do Apocalipse. Então, sem mais delongas, bora para esse vlog comigo? E que Papai do Céu abençoe a todos vocês! Bom, meus amores, hoje começaremos a ler a respeito dos 144 mil selados de Israel que foram arrebatados para o Monte Sião Celestial. No céu são reveladas as características dos 144 mil. O que eles eram espiritualmente na terra se manifesta agora no céu. Suas características são, ao mesmo tempo, as de todos os selados com o Espírito Santo. O que somos aqui, interiormente, será então manifestado na glória. É como está escrito: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 49. No dia do nosso arrebatamento será revelado o que realmente somos. O selo, com o nome sagrado sobre a fronte dos 144 mil, revela que mesmo em meio ao furor do anticristo, eles foram perseverantes na fé e na fidelidade ao Senhor Jesus Cristo. Mesmo vivendo num período de devassidão moral anticristã, conservaram a pureza da fé cristã. Serve de ilustração o ocorrido em Sodoma e Gomorra, quando os únicos justos daquelas cidades eram Ló e as suas 2 filhas virgens, razão pela qual Deus enviou 2 anjos para salvá-los. Quanto ao fato de que não se macularam com mulheres porque são castos, conforme está escrito em Apocalipse 14:4, esta referência celibatária simboliza a qualidade moral e espiritual dos 144 mil, pois em nenhuma parte da Bíblia considera o casamento pecaminoso. Até porque é o símbolo da aliança entre Deus e o homem, entre o Senhor Jesus e a sua noiva, a Igreja. Porém, a decadência dos costumes hoje em dia é tão grande que quando chegar a época da grande tribulação, será quase impossível manter a santidade e os valores morais. Entretanto, o selo de Deus os fará permanecer imaculados. Eles são absolutamente verdadeiros porque foram redimidos. E não se achou mentira na sua boca, não tem mácula, conforme está escrito em Apocalipse 14:5. Eles pareceram com o Cordeiro sobre o Monte Sião Celestial, porque em suas testas estava escrito o nome dele e do seu pai. A mentira tem sido a mãe de todos os demais pecados, pois quem mente sempre procura esconder algo errado. A pessoa mentirosa é capaz de cometer qualquer outro pecado, como roubar, adulterar,
prostituir-se, enfim, tudo o mais que o mal, pai da mentira, gosta. O Senhor Jesus disse: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará." João 8:32. Isso mostra que a verdade interior nos atrai para o campo de ação do poder do Senhor Jesus, que é a verdade, conforme está escrito em João 14:6. Mas a pessoa que se vale da mentira procura se esconder nas trevas do seu pai, que é o mal. Durante o período em que os 144.000 selados de Israel viveram sob o governo do Anticristo, eles experimentaram a verdadeira crença no Senhor Jesus. Foram selados com o Espírito Santo e se tornaram semelhantes ao Cordeiro de Deus. Estas puras e verdadeiras primícias de Israel, apesar de terem a mentalidade da noiva, não farão parte da igreja noiva, pois esta já estará ataviada e preparada para as bodas do Cordeiro. Também não se encontram sobre tronos, mas diante do trono, do mesmo modo que a multidão inumerável dentre todos os povos e línguas, conforme está escrito em Apocalipse 7:9. Lá, os selados de Israel entoam um novo cântico, que é o seu próprio, pois está dito: entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos. E ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 14:3. Apesar de não serem ligados ao trono como os 4 seres viventes, nem estarem sentados sobre tronos como os 24 anciãos, que são a igreja, eles têm um motivo extraordinário para esse cântico singular. Em virtude de estarem selados, eles venceram, na sua provação extrema da sua fé cristã, a besta, ou seja, o anticristo. Não é de admirar que esse maravilhoso cântico seja precedido por um indescritível pelúdio, como está escrito em Apocalipse 14:2. Ouvi uma voz do céu como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de harpistas quando tangem a sua harpa. Bom, meus amores, finalizamos aqui o assunto sobre os 144.000 selados de Israel que foram arrebatados para o Monte Sião Celestial, e a partir do próximo vlog nós entraremos na terceira parte do livro, no qual o título é As Vozes, a Visão do Armagedon e os Flagelos. Vou dar continuidade aqui à minha rotina. Muito obrigada por ainda estar aqui comigo. Não se esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de deixar aquele comentário carinhoso e de compartilhar para que possamos alcançar o maior número de almas. The tide has turned around. Just listen to the sound. Two hearts beating, beating time. Hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah, hey yeah. It's all forgiven to my eyes. Hey yeah.
Agora são 2h30 da tarde, parei o serviço da casa porque vocês sabem que serviço de casa, quanto mais a gente mexe, mais tem coisa para fazer, né? Mas o ideal é a gente fazer um pouquinho por dia e é isso que eu tô tentando mostrar para vocês aqui também. Um pouquinho por dia é o essencial, né? E pra gente não cansar, pra gente poder fazer outras coisas que a gente tem para fazer também que são importantes para nossa vida. E vocês viram aí que a minha tarefa principal hoje foi lavar o banheiro de banho e dar uma geral também na casa, em algumas coisas da casa. Tô aqui no meu quarto, tá uma tarde linda, tá tudo quietinho aqui no sítio e eu vou aproveitar agora para dividir com vocês mais um momento de reflexão, né? A palavra da Bíblia que a gente leva para as almas que a gente visita toda semana. E eu convido você a orar comigo para a gente se preparar para esse momento todo especial, se você puder, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que maravilha, meu Deus. Conseguimos concluir mais uma meta hoje com a Tua ajuda, porque nós sabemos que sozinhos nós não conseguimos nada, meu Pai. Te agradeço tanto por ter conseguido e também eu te agradeço pelo meu esposo também ter conseguido cumprir com a meta dele também, meu Pai, no trabalho dele. Isso é muito importante para nós e isso é importantíssimo que nós te demos toda a honra e toda a glória, porque sem o Senhor a gente não conseguiria chegar a lugar nenhum. E agora chegou o momento, meu Pai, de nós estarmos a sós com o Senhor, para meditarmos um pouquinho na Tua Palavra. Então dirige esse momento, alimenta tanto a minha alma como a alma dessa pessoa que está me assistindo. E nos ensina, fala com a gente através dessa passagem da Bíblia que nós iremos ler. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. O título do nosso momento de reflexão de hoje é: Se você crê, tudo é possível. Vamos lá em Marcos, na Bíblia, capítulo 9, do versículo 21 ao 24, que diz assim: E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele disse-lhe: Desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: Eu creio, Senhor, ajuda a minha falta de fé. Essa passagem bíblica nos mostra a história de um pai que se encontrava desesperado por seu filho ser vítima de um mal que tentava destruir a vida dele. Este pai chegou ao Senhor Jesus pedindo socorro e Jesus logo se prontificou em ajudá-lo e livrar seu filho daquele mal. Assim tem sido a vida de muitas pessoas que sofrem vítimas de um mal que tenta destruir o seu casamento, a sua família, a vida econômica, a vida por meio de doenças e etc. Jesus certa vez disse que o mal vem, senão para roubar, matar e destruir. Porém, ele veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Isso está escrito em João, capítulo 10, versículo 10. Aquele pai pediu a Jesus que ajudasse seu filho a sair daquela situação usando a seguinte frase: Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. E Jesus respondeu da seguinte forma: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Logo após, aquele pai pediu que Jesus ajudasse ele na sua falta de fé. É até compreensível, né? Eu fico imaginando o tanto que esse pai lutou, correndo para um lado e para outro, buscando ajudas de várias maneiras para curar o seu filho. E nada ele conseguiu. É normal a falta de fé.
A fé dele estava enferma, estava abalada, ele estava desacreditado. Ele tinha ali como se fosse, na cabeça dele, eu creio, que como se fosse a última oportunidade que ele tinha em mãos e que ele não podia desperdiçar, que era pedir a ajuda de Jesus, aproveitar que Jesus estava ali naquele momento e pedir a ajuda de Jesus. E eu creio que o que mais chamou a atenção de Jesus nesse pai foi a sinceridade dele. Ele mostrou ali para Jesus que ele estava cansado de buscar a solução para a cura do filho dele. E eu creio que a atitude de Jesus estimulou a fé, né? Quando Jesus disse para ele que tudo é possível ao que crê, ele respondeu: eu creio, Senhor, ajuda na minha falta de fé. Ele foi estimulado. Jesus ajudou com que aquele homem despertasse a fé que estava dentro dele. Ele pensava que não tinha fé, né? Mas a misericórdia de Jesus, a atenção de Jesus a ele, fez com que despertasse isso nele, né? E é isso que acontece com a gente. Tem momentos da nossa vida que a gente fica desacreditado, que muitas das vezes a gente acha que é impossível o problema ser solucionado, né? Mas como eu disse, eu creio, na minha concepção, que o que mais agrada a Deus é a sinceridade do nosso coração. Quando a gente vai para a presença de Deus, dobra os nossos joelhos, leva a nossa causa para Ele, as nossas aflições, né? Como Ele mesmo diz na palavra dele: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Quando a gente leva isso para Ele, em forma de sinceridade, sem reservas, mostrando para Ele a nossa pequenez, né? A nossa dependência dEle, deixando claro: olha, Pai, eu não consigo resolver isso daqui sozinho, me ajuda. Como aquele homem falou, né? Ajuda a minha falta de fé, a minha pequenez, a minha incapacidade, a minha impotência. Me ajuda a resolver esse problema. Eu creio que Jesus fica tão feliz com isso, que Ele vem. Primeiro Ele vem aliviando a nossa dor. E depois Ele vem com a solução. Como? Aliviando a nossa mente, sossegando a nossa mente e nos ajudando a raciocinar. E ali Ele nos dá a direção de como resolver o nosso problema. Simples assim. Primeiro a gente se coloca na dependência de Deus para buscar a cura da alma, para tirar a angústia de dentro da gente em relação àquele problema. Aí Ele nos ajuda a usar a razão, a nos acalmar, para podermos, com a ajuda dele, raciocinar, né? Para buscar a solução para aquele problema. Ele nos dá essa direção. Ele nos dá o alívio para que nós possamos estar bem, estar em paz, estar calmos, para encontrarmos a solução do nosso problema. Jesus, ele não trabalha sozinho. Não adianta a gente pegar os nossos problemas, jogar na mão dele e falar assim: resolve para mim. Não. Ele trabalha em conjunto com a gente, em conjunto com a nossa racionalidade, em conjunto com a voz da razão, não com a voz da emoção. E quando a gente entende isso, tudo passa a fluir na nossa vida. Os momentos difíceis continuarão vindo, mas a gente tem a certeza que se nós entregarmos na mão dele a nossa mente e deixar ele controlar, e começamos a pensar como ele pensa e a deixar ele nos dominar, aí ele nos dá inteligência, sabedoria, equilíbrio e nos ajuda a resolver os nossos problemas. Aí que está o segredo. Eu creio que Jesus levou esse pai a pensar, a se acalmar, a raciocinar, a usar a voz da razão. Aí sim, Jesus pôde entrar com a solução do problema do filho dele, né?
E se você estiver passando por algum problema e tiver com dificuldade de crer, e reconhece que tem essa dificuldade, que a situação que você está passando está tão difícil que você tem essa dificuldade em crer, em acreditar, porque você já bateu em tantas portas, já se deparou com tantos nãos na sua vida, que fica até difícil de você acreditar que Jesus é com você. Eu vou orar agora por você, para que primeiro, Jesus ele venha mudar a sua mente, mudar o seu modo de pensar, para que você tenha sabedoria e humildade para você mesmo pedir a ajuda dele. Vou orar em prol disso. E se você puder novamente fechar os teus olhos e orar comigo, iremos começar agora essa oração. Meu Deus, continuamos aqui na tua presença em espírito, e eu peço ao Senhor que, se porventura alguém que estiver me assistindo nesse exato momento tiver com essa dificuldade em crer em ti, primeiramente eu peço que o Senhor, meu Pai, coloque a tua mão sobre a cabeça dessa pessoa e coloque humildade, que ela venha dar ouvido à voz da razão e não à voz da emoção, do desespero. Que ela possa raciocinar, respirar, conseguir um equilíbrio emocional para ela poder, meu Pai, deixar o Senhor atuar para resolver esse problema dela. E que todas as forças do mal que estiverem ao redor dela, colocando angústia, colocando mal-estar, colocando depressão, desespero, sejam repreendidas todas essas forças do mal e que o teu poder, o teu equilíbrio, a tua presença se aposse da mente dessa pessoa, para que ela possa, meu Pai, entregar nas tuas mãos esse problema, na certeza que o Senhor vai ajudá-la, que o Senhor vai ajudá-la a resolver esse problema. E que essa pessoa reconheça, que ela seja humilde para reconhecer como aquele pai fez, meu Pai. Ele falou para Jesus, ele falou para o Senhor, meu Pai, ajuda-me na minha falta de fé. E eu creio que foi isso que chamou a tua atenção. Então, meu Deus, faça isso na vida dessa pessoa. Que essa pessoa reconheça, meu Pai, que sem o Senhor ela não vai conseguir sair, meu Pai, do fundo desse poço que ela se encontra. Não deixa ela esquecer que o mais importante de tudo é a salvação dela. Não deixa ela se levar pelo desespero desse problema. Não, meu Pai, não. Tudo tem jeito. O Senhor nos dá essa liberdade de nós irmos até o Senhor, se nós estivermos cansados, sobrecarregados. E o Senhor promete na tua palavra que o Senhor vem com o alívio. Então, meu Pai, não deixa essa pessoa esquecer disso. Vai ao encontro dela, refrigera a alma dela, acalma ela, enxuga as lágrimas dela, pois o Senhor é o nosso consolador. E ajuda ela a resolver, a enfrentar, meu Pai, esse problema. E mostra para ela, meu Pai, que ela não está sozinha. E que a partir do momento que ela reconhece que ela depende de Ti, aí sim o Senhor vem com a Tua infinita misericórdia e ajuda essa pessoa a resolver o problema dela. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, meus amores, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por ter ficado comigo durante todo esse vlog. Que Papai do Céu te abençoe, te dando muita paz, muita saúde física, mental e espiritual a você e a todos da sua família. Fiquem todos com Ele, abraçados e protegidos, e até o próximo vídeo, se assim Ele nos permitir. Se cuidem e lembre-se sempre, amamos você e amamos a sua alma. Tchau!